alô, desce para a Biblioteca da Mesopotâmia, ou a Biblioteca de Babel, do Borges. É uma bagunça, mas eu só vivo bem no meio da bagunça. Aqui já começa, tá vendo? Vai naquela escada. Isso tudo ainda está para ser colocado no lugar e arquivado. Está tudo misturado aqui. E você tem um dos maiores livros que eu li. Adoro o Moby Dick. Esse é um livro que eu adorei. Vai a hora 10. Gostou? Impressionante, né? Que mulher. E quem me recomendou foi a Djamila, a Ludmila. A Djamila? A Djamila. Ludmila é a cantora. Esse é meu autor favorito, William Faulkner. Esse é top do top do top para mim. Eu queria escrever como Faulkner quando jovem. Eu descobri esse livro em 53, dado por um amigo que trabalhava no jornal, e o jornal tinha uma bibliotequinha e tinha esse livro lá. E ele me deu, e eu li já 10 vezes esse livro. Faulkner foi prêmio Nobel. É incrível, ele fez tudo no sul dos Estados Unidos. Estão lá todos os problemas do sul, o problema dos negros, o problema de pais e filhos, e maldade, e ódio, e tudo está tudo aqui dentro desse livro. Esse também é um que pegou a minha geração total. Agora, não sei por que editaram esse último livro. Uma sacanagem com o cara. Esse póstumo. Nós, autores, temos aprendido o seguinte: não está pronto, põe fogo antes de morrer. Porque é um desastre, sabe? Aquele livro é uma bosta. E fica cheio de buracos no meio. O que o leitor vai entender? Aqui o Sacis. É esse de ouro que é o máximo, de ouro. De ouro é o Oscar, né? Esse é pelo o menino que vendia palavras. O senhor falou Saci, mas eu acho que é o Jabuti, não é? Jabuti. Sabe por que Saci? Porque era o prêmio máximo da literatura e do cinema e do teatro do estado de São Paulo, nos anos 50, claro. E que nós todos, que queríamos fazer alguma coisa, a gente queria o Saci. Marighella, o maior de todos os combatentes contra a ditadura. Alemanha. Eu vivi 2 anos em Berlim. A primeira coisa que quando o avião sobrevoou, eu vi o muro. Assim, e fiquei muito impressionado, porque fechava inteirinho Berlim Ocidental. Aí que a gente começou a ver a loucura do mundo. Mas adorei a cidade. Escrevi um livro, O Verde Violentou o Muro. Depois acrescentei a queda do muro e como é que se vive hoje. Em cima mais o Reich, depois tem Hitler, está tudo aqui. Isso aqui eu vou doar para o Goethe. Eu não vou ler mais. Eu tinha de ler, eu já li. Tudo. Eu li tudo. Eu li tudo. Alguns não, desculpa. Alguns eu pegava algumas páginas que me interessavam. É loucura dizer que eu não li tudo. Agora, essa biografia do Hitler eu li inteira. Não tem aí Minha Luta, que eu me recuso a ler. Nunca leu? Não quero ler. Que é um horror. Hemingway foi fundamental na minha vida, está aqui, ó. Eu invejava Hemingway, porque o professor de português um dia tinha dito que ele modificou a literatura, a forma como a literatura americana era escrita. Limpou tudo. E aí comecei a ler Hemingway, e terminei no Velho Mar, claro. Esse foi o maior de todos para mim. Eu li e reli umas 20 vezes, Angústia. Que concisão, que coisa, que criação de personagem. O Ricardo Ramos, filho do Graciliano Ramos, que trabalhou comigo no jornal Última Hora, ele fazia parte literária. Ele disse assim: leia meu pai. E eu li Vidas Secas, eu li Angústia e fiquei apaixonado. E um dia, conversando sobre o pai dele, ele falou assim: olha, minha filha, meu pai dizia uma coisa que era fundamental. A palavra não foi feita para enfeitar, foi feita para dizer. Ele falou: põe isso na sua cabeça. Corta. Eu tento muito cortar. No meu livro, Dessa Terra Nada Vai Sobrar, a não ser o vento que sopra sobre ela, eu poderia ter reduzido a metade o livro. Se eu pudesse, eu reduziria. Uma das mulheres que eu mais adoro, Patrícia Highsmith. Provavelmente uma das maiores escritoras policiais que o mundo já teve. Adoro, tenho todos os livros dela publicados em português. O Sol por Testemunha foi um dos livros que mais impactou minha geração. O filme, né?
Também uma figura muito complexa. Essa é uma biografia muito bem feita. Era uma figura complexa, difícil e tal. Eu tive com a Clarice 2 vezes em vida. Eu cheguei uma noite e entrei no hotel em Bogotá. E estava a Lígia Fagundes Telles, que sempre foi uma grande amiga. E ela falou, Inácio, vem cá, quero te apresentar. A Clarice Lispector. Eu cheguei, cumprimentei. Ela ficou olhando e falou assim, você é de Leão. Olhou e falou, você é de Leão. Assim começou o meu encontro com a Clarice. E foi muito lindo uma tarde em que ela leu um conto dela que chamava O Ovo, ou O Ovo e a Galinha, uma coisa assim. E era em português. E na plateia tinha umas 500 pessoas, a maioria não falava português. E ela, durante 40 minutos, quando ela parou de falar, as pessoas continuaram mobilizadas e aplaudiram. Como é que era essa capacidade dela? Essa era uma coisa esquisita. O segundo encontro foi na casa do Léo Gilson Ribeiro, que era o crítico literário, o grande crítico literário, num jantar na casa do Léo Gilson. Aí foi a segunda vez que eu vi e ficamos assim, 1 hora juntos no jantar, na mesa, ela falava, e ela falava pouco, só quando muito interrogada. Mas era uma figura, você não parava de olhar para ela. Curioso porque é uma mulher que foi demitida do Jornal do Brasil como não colunista, que ela não sabia fazer crônica. Você pega ali hoje O Fim do Mundo, que é uma coletânea, a antologia de crônica dela, é maravilhoso. Cada lugar que eu fui, eu tiro uma folha do jardim e faço coisa. Isso aqui foi do quintal da casa onde o Hemingway nasceu. Aí tem a historinha. E assim vai, um por um. Um dogma meu, que eu copiei do Érico Veríssimo. Refazer sempre. Refazer custe o que custar. Refazer cada página, palavra, ponto, vírgula, acento. Gastar 1 ano, se preciso, para construir apenas uma frase, mas uma boa frase. Lídia Jorge, eu tenho sua paixão por Lídia Jorge. Esse é o último livro da Lídia Jorge, uma das melhores escritoras portuguesas, tem 80 anos. Esse era outro gênero que escreveu pouco, mas escreveu, O Coronel e o Lobisomem. Um brasileiro, ele era de Campos, de Goitacazes. Esse livro, você começa a ler, você não larga mais. E aí você tem todas as crendices, você tem todas as loucuras, você tem todas as cabeças viradas, você tem tudo. Aos 12 anos, minha tia colecionava o suplemento infantil do estado de São Paulo. Eu segui durante 1 ano as histórias de Drago, que era feito pelo Bruno Rogart, que foi também, acho, um dos criadores de Tarzan. E era um livro que eu adorava, eu recebia toda quarta-feira, às 7 da noite, lia embaixo do poste da minha rua, em Araraquara, na Avenida João Dutra, e ficava tão emocionado. Minha madrinha me deu esse livro aos 10 anos de idade. Eu li e fiquei encatiçado, era uma palavra de Araraquara que era assim, fascinado. Porque, como é que você podia correr atrás de um coelho e o coelho ir no buraco, você no buraco e descobrir outro mundo? E meu pai falou assim, há possibilidade de tudo, meu filho, pode ser que lá embaixo tenha coisa. E se eu caísse e passasse pelo centro da Terra? Oh, e se saísse do outro lado, de cabeça para baixo? Oh, mas isso é tolice. Esse é outro maravilhoso. Eu li com 8 anos, claro, não era essa versão em ordem aqui, era uma versão abreviada, depois reli até que eu recebi essa versão, que é impressionante. Eu tenho um livro, que está ali, eu vou te mostrar, O Menino que Não Teve Medo do Medo. A gente estava vendendo esse livro para as escolas, e pais começaram a reclamar. Você mudaria algumas frases? Eu falei, quais frases? Eram umas frases assim, uma delas assim, o menino passou em frente à casa da Shirley e olhou para cima e ele gostava dessa Shirley. Ah, será que ela está pelada? Você pode tirar isso? Então era assim. Agora tem uma censura que vem de famílias e famílias e de religiões e etc. Que não querem que refaça Monteiro Lobato. Aí vem, não, é racista. Então. Gente, tem que entender o contexto das coisas.
sabe? É um clássico. Então não entende, a coisa tá, eu acho que está ficando mais burro, mentalmente, está ficando religiosamente no meio, está misturando tudo. Onde se admite um marçal, o que você quer? O que você quer? Getúlio era o favorito do meu pai. Meu pai adorava o Getúlio. Essa é a biografia do Lira Neto. E uma vez o Getúlio foi a Araraquara, não sei porquê. E meu pai me pegou pela mão, eu e meu irmão mais velho, e falou, vamos ver o Getúlio. Mas nem conseguimos, porque aquela gente dessa altura na minha frente, o Getúlio passando num carro lá. E também não era muito alto, né? Exato, ele era menor do que eu. E foi curioso porque aí meu pai mandou uma carta para o Catete. Ele soube que o Getúlio tinha publicado uma coleção de livros e que ele queria essa coleção. E na verdade parece que era escrito por uma outra pessoa e tal. Mas ele mandou uma carta e vieram 5 volumes autografados pelo Getúlio. Meu pai ficou deslumbrado. Leu tudo, devia ser chatíssimo. Porque eram discursos, essas coisas, né? Mas ele lá até morrer. Aí esse livro ele deu para a Biblioteca Municipal de Araraquara. Isso tudo, essas caixas são fotografias da minha vida. Mix da vida. Amigos, caricaturas, instantes, bilhetes, Marilyn, Viagem à Itália 98, Proibição de Zero, Viagem à Grécia e Paris, Hebe Camargo, Ricardo Ramos. Eu sou muito louco. Eu organizo. Você é metódico? Eu sou metódico e ao mesmo tempo bagunçado. 1959, 60, Teatro Oficina, Olha aí. que eu fiz parte da fundação, junto com o Zé. Mas depois eu saí. Zé Celso, Célia Helena, Moraci Duval. Aqui eu na minha mesa, aqui eu não sei aonde. Eu, triste. E aí um amigo meu que subiu um dia, eu estava no privado, ele sentou e tirou uma foto. Por cima. Mas eu guardei. Uma das primeiras tardes de autógrafo que teve em São Paulo. 65, não tinha. Simplesmente, olha, Francisco Coco, jovem, com a mulher dele, a Carminha Brandão. Era o meu primeiro livro, em 65, o Dentes ao Sol. Não, Depois do Sol, Cacilda Becker. Essa foi para mim uma puta emoção. É a maior atriz que o Brasil já teve. Eu anoto muito essas cadernetinhas todas, olha o que tem de cadernetinha, coisa. Eu vou escrever em papel. Eu guardo muito recorde de jornal, as coisas baixo eu capturo. Às vezes eu estou agora, passei vários dias sem escrever, mesmo que eu viajei, mas às vezes eu escrevo 10 dias seguidos. Eu sempre começo às 5h30, das 6 da manhã, e vou até às 10. E às vezes eu paro, tomo café com a minha mulher, e aí continuo. Aí eu subo aqui, ninguém me enche o saco, ninguém faz nada. Essa é a primeira edição do Zero, a edição que foi proibida. Publicou primeiro na Itália. E aí em 74 saiu aqui. E aí foi proibido em 76. Tem uma parte brasileira, Jorge Amado e etc., que eu adoro, adorei. E como amigo, todo jovem pedia um prefácio para ele. Ele fazia. E um dia, o Gêmeos Amado, irmão dele, falou, Jorge, você faz tudo quanto é prefácio. E se esses livros forem uma merda? Ele falou, desaparece. Então era uma coisa assim, um homem generoso. E quando o Zero foi publicado na Itália, ele estava na Itália, comprou o livro e trouxe para mim. Está vendo? O Borges vem de lá até aqui, ó. Tudo isso. Outro grande romance que me influenciou muito. Scott Fitzgerald. E a vida dele atribulada, bêbado e tudo, aquela mulher louca e tudo. Eu falava, isso é que é vida. A vida eu quero uma vida agitada, assim, maluca. Bom, morreu com 44 anos ou 46. Esse foi um romance que eu quis escrever. Theodore Dreiser, que é um romancista lá do começo do século e todo, formou a nova literatura americana e é uma história linda. Foi filmado com o Montgomery Clift e a Elizabeth Taylor. Eu queria ser Fellini. Quando eu vi o primeiro filme do Fellini, o Vitelloni, Os Boas-Vidas, porque era a história minha do Zé Celso, de vários, do grupo de Araraquara, que a gente queria ir embora. O que você pensar de Fellini, eu tenho.
O Fellini sonhava muito, acordava, ele desenhava o sonho e escrevia. Esse livro foi publicado, não chegou ao Brasil. Esse depois a Eu gente vai comprei falar. lá e eu adoro, que de vez em quando eu fico lendo. E este aqui, que está sendo redescoberto nesse momento que se fala muito dele. Foi um dos maiores brasileiros. Negro, bêbado, fudido, né? Todas as dificuldades na vida. Lima Barreto, esses são os contos dele. Eu estava lendo a biografia do Van Gogh, eu fiquei fascinado, eu não conseguia parar de ler A Vida Trágica de Van Gogh, de Irving Stone. Que sujeito, né? Fudido, perdido, desgraçado, abandonado, errado, tudo não dava certo. E aquele pintor que hoje é considerado mesmo um dos maiores do mundo, né? E o Theo, o irmão dele, é que manteve ele ali firme, escrevendo centenas e centenas de cartas. E essa agora é a última edição, com cartas que antigamente, muitos anos atrás, não tinham sido reveladas. Essa caixinha é a coisa mais importante da minha vida, porque é o motivo do meu livro Os Olhos Cegos dos Cavalos Loucos, que é um infantil, em que meu avô construiu um carrossel. O carrossel tinha, os cavalos tinham olhos de vidros, e um dia esse carrossel queimou inteirinho, e só sobraram as bolinhas de vidro, que eram os olhos. E meu avô conseguiu arrebanhar todas, construiu essa caixa que tem quase 100 anos. Claro, esse foi da minha geração o ídolo. Todos nós queríamos ser. Muita influência no Zé Celso também. E tem Simone de Beauvoir, que a minha geração, nós éramos os que cultuavam. Esse é outro maravilhoso livro, As Vinhas da Ira, de John Steinbeck. É um livro dos anos 40, foi um filme do John Ford incrível. E era todo o problema do crack da Bolsa, desarrumou todo mundo. E as pessoas começaram a ir procurar emprego, e aí eles vão para uma imensa plantação de uvas. É um livro que até hoje é importante, até hoje. E pode ser lido no Brasil, pensando em Brasil, e nisso que está acontecendo aí. Aí esse é um livro mais recente também. Eu babei, Milan Kundera, A Insustentável Leveza do Ser. E o título, né? Um puta título. Eu tinha 20 mil volumes. 1000 já foram para a minha biblioteca em Minas Gerais, que eu tenho uma casa. E mais uns 800 foram para uma biblioteca da comunidade rural. Essa comunidade é perto de Aiuruoca, junto a Baipendi e São Lourenço. Outro dia levaram os irmãos Karamazov. Me empresta, eu falei, empresto e te dou. E assim vai. Sabe, é duro desapegar do livro, porque cada um é um momento da gente. Mas vai embora. Vai, minha neta. Por isso que a casa está um horror. E essa é a minha bengala. Quando ela me vê levantar, ela corre, pega a bengala e me dá para sair, ela sabe. E meu único problema é que com 88 anos, quanto tempo eu vou ver essa menina ainda? Isso é a única coisa, eu não tenho medo de morrer não. Mas eu não queria morrer sem ver ela grande. Agora eu acabei de fazer uma viagem, fui para Presidente Prudente e cidades ali, da beira do Paraná, Mato Grosso. E numa cidade lá, uma senhora veio, bem velhinha, ela falou assim, o senhor sabe qual é a diferença entre velho e idoso? Eu falei, não, é difícil. Ela falou assim, idoso é quem tem projeto, velho é que só tem saudade. O senhor não tem saudade, não é saudosista? Eu não. Eu vivi e não tenho como voltar. Eu quero viver agora o melhor possível. O meu professor de português um dia me deu para ler o Metamorfose do Kafka. Depois ele falou, você gostou? Eu falei, eu achei muito louco. O caracol é transformado num bicho, uma barata, um rato, sei lá. E aí passa inteira o livro dentro daquela casa, com aquela família, todos os problemas da família, da cidade, do governo, do mundo. Todas as relações pessoais, né? Eu falei, pô, mas é muito louco, muito esquisito, muito absurdo.
Ele falou assim, minha filha, o absurdo faz muito mais parte da vida do que você pensa. E aí, depois isso me liberou. Eu ainda acho menino, jovem, mas cada vez que eu lembro daquele professor. E cheguei. Também não me pergunte como. Eu vim andando. Era isso, gente? Dá alguma coisa?